Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal do Professor Gandhi. Hoje nós vamos revisar função do segundo grau, a sua definição, como encontrar as raízes, como encontrar o vértice, como montar o gráfico e principalmente resolver problemas direcionados para o Enem. Bom, a definição é: toda função do segundo grau ou quadrática é uma função f de r em r, ou seja, um número real levando a outro número real, se transformando em outro número real, pela lei de formação ax ao quadrado mais bx mais c. Esse a, b e c é o que nós chamamos de coeficientes, eles pertencem aos reais, mas o a ele não pode ser zero, porque se o a for zero, a multiplicação de zero por x ao quadrado é zero, e aí nós não teríamos uma função do segundo grau. O c também ele recebe um nome importante, termo independente. É aquele justamente que não está dependendo da variável x. Então, saber os coeficientes é muito importante, principalmente para que a gente possa mais na frente calcular as raízes, calcular o delta, calcular o x do vértice e o y do vértice e montar justamente o gráfico. Então, primeiramente, vamos de forma bem rápida encontrar os coeficientes desses exemplos aqui em particular. Então, primeiro exemplo, nós temos 3x ao quadrado menos 2x mais 4. Então, o a vale 3, o b vale menos 2 e o c vale 4. Notem, o a não é 3x ao quadrado, é apenas o 3, é apenas o que multiplica o x. No exemplo 2, nós temos o a igual a 1, o b igual a menos 4 e o c igual a 0. No exemplo 3, nós temos o a igual a menos 5, b e c iguais a 0. E no último exemplo, nós temos o a igual a 4, b igual a 0 e c igual a menos 25. Como encontramos as raízes ou zeros da função? Recebe esse nome, né? Raízes ou zero da função. Ou então, valores de quando o f de x igual a zero. Bom, primeiro, como é uma função do segundo grau, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. B menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Então, esse delta, que nós chamamos também de discriminante, ele tem uma fórmula particular. B ao quadrado menos 4ac. Então, primeiro, encontra o valor do delta e depois nós vamos justamente utilizar a fórmula de Bhaskara. Mas, aí eu vou chamar a atenção. O delta, nós extraímos a raiz quadrada. Raiz quadrada é justamente a raiz de um índice par, né? Quadrado, índice par. E nós não conseguimos extrair a raiz cujo índice é par de qualquer número. O número ele não pode ser negativo. Então, o sinal do delta ele interfere no resultado das nossas raízes. Principalmente que, se o delta é positivo, com certeza nós vamos ter duas raízes reais e diferentes. Se o delta é igual a zero, duas raízes reais e iguais, ou de multiplicidade 2. Agora, se o delta é negativo, nós vamos parar e aí nós dizemos justamente que não existe raiz pertencente aos reais. Outra forma de representar a equação do segundo grau é justamente a forma fatorada. Quando ela tem raízes, você pode transformar os três termos de soma em multiplicação. Como é a forma fatorada? A, que é justamente o primeiro coeficiente, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2 igual a zero. Esse x1 e esse x2 são justamente as raízes, que podem ser diferentes ou elas podem ser iguais. Bom, vamos aqui a alguns exemplos. Primeiro exemplo, 3x ao quadrado menos x menos 2. Nós temos o a igual a 3, b igual a menos 1 e c igual a menos 2. Vamos encontrar o delta, substituindo fica, menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o 3, que multiplica o menos 2. Onde tem número negativo a ser substituído, colocar entre parênteses para não se perder justamente nisso. Outra coisa, o primeiro termo do delta é b ao quadrado.
Se está elevado ao quadrado, esse resultado, independente da base positiva ou da base negativa, o resultado é sempre positivo. E o segundo, professor, eu também tenho muitas dúvidas. Eu não sei se eu coloco logo o sinal de menos ou se depois dá sempre mais. Como é que é? Preste atenção sempre nos sinais. Olha aqui o que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. A dica. Se após o b ao quadrado, quando eu substituir, eu tiver uma quantidade de negativos par, vai dar positivo. E se eu tiver uma quantidade de negativos ímpares, vai continuar negativo. Olha aqui, ó, eu tenho menos 4 e tenho menos 2. Eu tenho, ou seja, uma quantidade par de sinais negativos. Então o resultado vai justamente dar positivo. Então você multiplica os números, basta olhar para a quantidade de números negativos e aí você já sabe se dá positivo ou negativo. No caso aqui o delta é justamente 25. As raízes vão ficar menos menos 1. Olha, menos já é da fórmula e o b é negativo, então por isso que fica menos menos 1. Mais ou menos a raiz de 25 dividido por 2 vezes a, 2 vezes 3. Então nós vamos ter uma raiz 1 e a outra raiz igual a menos 2 terços. Delta positivo, duas raízes diferentes e duas raízes reais e diferentes. Bom, segundo exemplo, x ao quadrado mais 2x mais 3. Nós temos que o a igual a 1, o b igual a 2 e o c igual a 3. Calculando o delta, olha, 2 ao quadrado é igual a 4 e após o 2 ao quadrado nós temos apenas um sinal negativo. Então vai continuar justamente negativo. 4 menos 12 é igual a menos 8, o delta é negativo. Então não tem raiz para essa função, né? Para essa equação. Raiz, então não existe raiz pertencente aos reais. Exemplo C. Menos x ao quadrado mais 4x menos 4. O a igual a menos 1, o b igual a 4 e o c também é menos 4. Substituindo, nós temos 4 ao quadrado, que é 16, e olhando após o 4 ao quadrado, conseguimos perceber que nós temos 3 sinais negativos. Então, essa multiplicação ela vai dar negativa. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Só que é um 16 negativo. Com isso, nós temos o delta igual a zero e vamos ter duas raízes reais e iguais. Por que isso acontece? Quando eu substituo na fórmula de Bhaskara, eu vou ter mais ou menos a raiz de zero, que isso é zero, vai embora. Então fica menos 4 dividido por menos 2, menos com menos dá mais, nós temos que a resposta é igual a 2. Então x1 e x2 são iguais e justamente é igual a 2. Bom, outra forma que nós podemos encontrar as raízes é usando o cálculo mental. Se esta equação, se você tem facilidade, não é? E essa equação ela tem raízes, você pode usar o que nós chamamos de soma e produto das raízes. Quando uma equação do segundo grau tem raízes, a soma é igual a menos b sobre a, ou seja, se o a vale 1, é o mesmo coeficiente do b com sinal contrário, né? Sinal oposto. Então, menos b sobre a e o produto é c sobre a. Vamos aqui a alguns exemplos. Eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Quem seria a soma? O 3 menos b sobre a, né? Menos b sobre a. E o produto é igual a 2. Então, eu tenho que pensar, olha o cálculo mental que você tem que fazer. Quais são os números que multiplicado, o resultado é igual a 2. Então, eu vou ter 1 e 2, ou eu posso ter menos 1 e menos 2. E aí eu vou dizer uma coisa a vocês, se o c é positivo e a equação tem raízes, ou as duas raízes são positivas, ou as duas raízes elas são negativas. Por isso que eu coloquei aqui duas opções. Professor, mas como é que eu vou encontrar qual é as raízes que eu estou atrás de encontrar? Pelo sinal da soma. Se a soma é positiva, os dois são positivos.
Se a soma é negativa, os dois são negativos. Como a soma é igual a 3, o resultado só pode ser 1 e 2. Um outro exemplo, para consolidar. X ao quadrado mais 5x mais 6. Nós temos soma menos 5, produto 6, produto do positivo, ou duas raízes positivas, ou duas raízes negativas. Ou eu tenho 2 e 3, ou menos 2 e menos 3. Como a soma é menos 5 negativa, as minhas raízes são negativas. Vamos para outro exemplo agora. Só que nesse exemplo agora, o produto, ou seja, o C, ele é negativo. Com o C negativo, o que é que acontece? Nesse exemplo C, nós temos a soma menos 3 e o produto menos 10. Produto negativo significa que eu tenho produto de números com sinais opostos. Um positivo e o outro negativo. Ou negativo, positivo. Então, para o resultado ser 10, nós temos justamente o menos 2 e 5 ou 2 e menos 5. Professor, como é que nós vamos justamente saber qual a opção correta? Nós vamos novamente olhar a soma. Porque no caso agora, a soma, ele é uma diferença. E nós sabemos que quando nós fazemos a diferença entre dois números inteiros, nós fazemos a subtração e fica o sinal do maior. Então vamos justamente olhar qual é esse maior absoluto. Como a subtração é negativa, o maior valor absoluto também tem que ser negativo. Por isso que a resposta é 2 e menos 5. Mais um exemplo. X ao quadrado menos x menos 6, né? Não precisava do 1. Nós temos a soma igual a 1 e o produto igual a menos 6. Bom, produto negativo, ou nós vamos ter menos 2 e 3 como produto, para dar menos 6, ou 2 e menos 3. Olhando a soma é positiva. Então, o maior valor absoluto é positivo. Então, por isso que o resultado é menos 2 e 3. Bom, vamos lá então. O gráfico agora de uma função quadrática. O nome do gráfico dessa função é parábola, é uma curva que nós chamamos de parábola. E essa parábola, ela vai ser ou para cima, ou ela vai ser justamente para baixo. Ok? Vai depender de quê? Vamos ver já já. Primeiro vamos ver os passos de como construir, chegar nessa função. Primeiro passo, encontrar as raízes, se tiver. Essas raízes nós marcamos no eixo X, ou chamado também eixo das abscissas. O segundo passo é marcar justamente o C, que é justamente o ponto onde a nossa parábola ela vai tocar o eixo Y, ou seja, é o ponto onde o gráfico toca o eixo das ordenadas. Terceiro passo, encontrar as coordenadas do vértice. O vértice é um coordenado que justamente separa a nossa parábola em duas partes iguais, simétricas, que é justamente o x do vértice e o y do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. E por último, nós vamos justamente ligar esses pontos. Então vamos mostrar aqui a vocês, onde fica cada ponto. Nós temos as raízes marcadas no x, nós temos o C, que nós vamos marcar no y, nós vamos encontrar o x do vértice e o y do vértice e ligá-los, vamos encontrar justamente um ponto, que é essa associação, que é o nosso vértice. E por último, vamos traçar o gráfico. Como eu falei anteriormente, nós podemos ter essa parábola com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Isso vai depender de quê? Do sinal do A. Se o A é positivo para cima, se o A é negativo para baixo. E aí, olhando o gráfico, nós podemos perceber o seguinte, quando o A é positivo, o vértice é o nosso menor valor, certo? Nós justamente dizemos que nós temos aí um ponto de mínimo, o mínimo da função.
E esse min da função é o que nós chamamos justamente do y do vértice. Então, sempre que nós estamos atrás de saber qual é o mínimo da função, nós estamos atrás do y do vértice, e isso acontece porque o a é positivo. Se o a é negativo, nós temos o máximo da função. Por quê? Porque no y do vértice, tanto no mínimo quanto no máximo, nós vamos encontrar o y do vértice. Só que aqui ele será o mínimo quando o a é positivo, e quando o a é negativo, ele justamente será o máximo da função. Aqui são todas as configurações possíveis, né? Para o a positivo e negativo, e para quando o delta é positivo, igual a zero, ou delta menor do que zero. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas aqui. Primeiro, quando o a é positivo, certo? Aí vamos para o delta maior do que zero. Nós temos justamente duas raízes. Toca duas vezes, ok? Se o delta é igual a zero, vai tocar apenas uma. E é justamente x1 igual a x2, que é justamente o próprio vértice. E se o delta é menor do que zero, não vai tocar o eixo x. Só pode tocar o eixo x na raiz, certo? A mesma coisa acontece quando o a é negativo, a concavidade para baixo. Nós temos duas raízes. Quando o delta é positivo, nós temos uma raiz que são iguais quando o delta é igual a zero, e nós não temos raízes quando o delta ele é negativo. Vamos agora, em relação àqueles exemplos que nós calculamos as raízes, encontrar justamente o gráfico delas. Vamos colocar aqui o resumo do que nós encontramos, né? O primeiro passo são as raízes, x1 igual a 1 e x2' igual a menos 2/3, que nós encontramos. Coloquei o delta igual a 25 aqui, porque nós vamos precisar. O segundo passo é o c, que é menos 2. O terceiro passo é o cálculo do vértice. Então, x do vértice, 1/6, e o y do vértice, menos delta sobre 4a. Uma outra forma também de você encontrar o delta a partir do x do vértice é justamente você pegar o valor do x do vértice, que no caso aqui é 1/6, e substituir lá na função original. Então fica 3x ao quadrado menos x menos 2. O resultado é o mesmo, ok? Então vamos agora fazer o nosso gráfico, né? Eixo XY, vamos marcar raiz 1, raiz 2, vamos marcar o C, que no caso aqui é menos 2. Vamos agora marcar o nosso vértice, 1/6 e menos 25 sobre 12. Aqui 1/6, menos 25 sobre 12. Vamos ligar agora os pontos, né? Encontramos o nosso vértice ligando os pontos. E aí vamos ligar todos. Aí a nossa concavidade para baixo ou para cima, porque o A é positivo, ok? Aqui as raízes, nosso vértice, A positivo, côncavo para cima, portanto temos um ponto de mínimo em menos 25 por 12, ok? Vamos agora ao segundo exemplo, Aqui nós encontramos que não tem raiz, o delta é negativo, mas mesmo assim nós temos gráfico. Vamos encontrar o x do vértice e o y do vértice. X do vértice é justamente menos 1, menos b sobre 2a. O y do vértice é igual a 2. Como eu falei, também podemos substituir o menos 1 na função original, né? Eu posso pegar justamente esse menos 1 aqui e substituir na função original, e eu encontro justamente os mesmos resultados, 2 e 2. Faz de um jeito ou faz de outro a partir do x do vértice, ok? E aí vamos montar o nosso gráfico agora. Está aqui o 3, que é o ponto onde o gráfico vai tocar o eixo y, que é justamente o C, já que eu não tenho raiz. Aí vamos marcar aqui os nossas coordenadas do vértice, né? Tá aqui ligando,
olha, ele tem que passar nesses dois pontos. Para cima ou para baixo? Para cima, porque o A é positivo, ok? Aqui também nós temos o nosso ponto de mínimo, que é justamente o y igual a 2, que é o y do vértice. Bom, último exemplo, nós temos que o x1 igual a x2, que é igual a 2, aqui no caso o delta é igual a 0. Segundo passo, o c, que é o menos 4. E o terceiro passo, o cálculo do vértice, certo? E aí vai aquele bizu. Quando o delta é 0, a raiz é o próprio vértice. Não precisa calcular mais nada, ok? Ó, x do vértice é igual a 2 e o y do vértice é igual a 0. Como as raízes é o próprio vértice, está sobre o x, o y do vértice é justamente 0, ok? Bom, então nós temos aqui a raiz que é igual a 2, nós temos o nosso c que é menos 4, e aí eu vou ligar esses pontos, certo? Lembrando, com cavidade para baixo, porque nós temos o A negativo, ok? E detalhe, nós temos aí, ó, raiz e o A negativo com cavidade para baixo, o máximo da raiz é o no y do vértice, que é justamente o 0. Vamos a uma aplicação aqui do Enem de 2015. Ó. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dado pela expressão T de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Olha aí, nós temos justamente uma função do segundo grau, aqui não é o x, né? Não é f de x, é t de h, o h é que é o x, onde o a é negativo. Com cavidade para baixo, nós vamos ter o quê? Um ponto de máximo, ok? Em que h representa as horas do dia. Aí ele continua, sabendo-se que o número de bactérias é o maior possível, o T de H, né? O número de bactérias é o maior possível quando a temperatura é máxima. Então, quando a gente atinge a temperatura máxima, nós temos o maior número de bactérias. Aí, justamente, ele quer ver, ó, o que é que ele quer? Ele quer saber o seguinte, ó, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, ele só vai obter o maior número de bactérias quando ele tiver a maior temperatura, ou seja, na temperatura máxima. Então, o que é que ele quer saber? Se essa temperatura para essa cultura de bactérias, quando ela é máxima, a classificação dela, se é muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta. Primeiro, nós temos que encontrar justamente qual é essa temperatura máxima. Nós estamos atrás de quem? Y do vértice. Então, temperatura máxima ou temperatura mínima, né, seria o Y do vértice. No caso aqui é máximo porque nós temos justamente a nossa função com A negativo. Né? Nós temos um gráfico parecido com esse. E vamos utilizar a fórmula do menos delta sobre 4A. Então, nós vamos ter ó, menos, e aí eu vou aqui assinalando aqui para vocês, ó, menos b ao quadrado, ó, 22 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é menos 1, que multiplica o C, que é menos 85, dividido por 4 vezes o A, ok? Bom, 24 ao quadrado é 484. Tudo negativo, sinal negativo. 4 vezes 85, 340. E aí eu vou ter menos 144, o resultado dentro dá positivo, mas com o negativo dentro, fora dá negativo. Menos 144 por 4, nós vamos ter o y do vértice igual a 36. E aí, nós vamos justamente observar que o 36 está justamente dentro desse parâmetro, que é uma classificação alta. Então, nós vamos ter justamente a letra D de dado. Bom, aqui está B de bola, mas na verdade a letra aqui é justamente D
de dado. Alta, pessoal. Temperatura alta. Ok? Bom, exemplo 2. Um objeto é atirado para cima da janela situada no alto de um prédio de 80 metros. Então, ele está aqui numa janela, nós temos um prédio de 80 metros, e eu jogo algo para cima, com velocidade inicial de 30 metros por segundo. A altura H do objeto em relação ao solo em metros, T segundo após o lançamento é. Então, ele diz aqui que a altura, a altura em metros após o lançamento é 80 mais 30t menos 5t ao quadrado. Isso aqui é uma função do segundo grau, só está fora de ordem, né? Aí ele quer obter o instante em que o objeto atinge a altura máxima que ele atinge e o instante que ele atinge o solo. Então, o objeto ele vai subir, vai chegar no máximo e depois ele vai cair. Aí ele quer saber a trajetória de quando foi lançado até chegar ao solo. Bom, primeiro nós vamos justamente colocar na ordem essa função. Então vai ficar menos 5t ao quadrado mais 30t mais 80. Nós temos o A igual a menos 5, o B igual a 30 e o C igual a 80. Ok? Ou o C igual a 80. Então, como o A é menor do que zero, nós temos uma parábola justamente com o que eu vou para baixo e nós temos aí justamente um valor máximo. Então, o instante em que o objeto atinge a altura máxima. Bom, a altura máxima, pessoal, é atingido no vértice, certo? O instante é o x do vértice. A altura máxima é o y do vértice, mas o instante é o x do vértice. Então, menos b sobre 2a, nós vamos ter que o instante é 3 segundos, ok? Bom, no item B, ele quer a altura máxima, ou seja, é o valor em que t é igual a 3 segundos. Aí que eu posso fazer de duas maneiras, já que você já tem o x do vértice. Nós podemos pegar esses 3 segundos e substituir na função original, vai dar 125 metros, ou usar menos delta sobre 4a. Como no caso nós não tínhamos encontrado ainda as raízes, nós calculamos aqui justamente o delta. B ao quadrado, então 30 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é menos 5, que multiplica o C, que é 80, nós vamos encontrar os mesmos 125 metros. No item C, ele quer o instante em que o objeto atinge o solo. Ora, quando o objeto ele atinge o solo, ele está numa certa altura. Aí ele vai lá no máximo. Quando ele atinge o solo é a altura zero. Ou seja, é o momento a qual a nossa função é igual a zero. Então, basta pegar a função e igualar a zero. O que é pegar a função? Ou seja, a equação da função e igualar a zero? Encontrar justamente as suas raízes. E aí, nós vamos encontrar a raiz menos 2 e a raiz 8. Como o tempo não pode ser negativo, a nossa resposta justamente é 8 segundos. Ok? Bom, esse é o gráfico justamente da função, ó, para vocês observarem. Nós temos aqui, ó, o lançamento. Ele chegou na altura máxima, 125, nos 3 segundos, caiu e chegou ao solo, né, a altura zero, justamente com 8 segundos. Outra aplicação, Enem 2013. Olha aqui, ó. A parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra. A função que expressa essa parábola é f de x, ó, vou até marcar aqui, ó. F de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, ok? O que é que eu posso notar? Ó, A positivo, com cavidade para cima, ok? E tem um detalhe. O que é que vocês podem ter um detalhe? Ó, a parábola
ela toca o eixo X em apenas um ponto. A parábola toca o eixo X em apenas um ponto. E toca também agora o eixo Y justamente no C. Então, o que é que ele quer? Ele quer que nós encontramos justamente o valor do C, que é o valor que ele está tocando justamente o eixo Y. E como é que nós vamos fazer isso? Bom, através do delta. Por quê? Porque como a parábola toca em um ponto, né, do eixo X, então esse delta ele tem que ser igual a zero. Ok? Bom, então 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais 5. Quem é o delta? B ao quadrado menos 6 ao quadrado menos 4 que multiplica o A, que multiplica o C, que é o que nós queremos encontrar. Então, ó, já posso simplificar aqui. 4 por 2, que dá 2. Então, fica 36 menos 6C. Vou pegar justamente esse delta igual a zero, já que o gráfico toca em um ponto do X. E nós encontramos justamente que o C é igual a 6, letra E de Enem. Bom, mais uma aplicação. Diversas aplicações, pessoal, tem a função segundo grau, principalmente quando a gente trabalha com custo, receita e lucro, né? Aqui justamente é uma aplicação desses conceitos da economia. O lucro é a receita menos o custo. A receita é o que você recebe, ou seja, a receita nada mais nada menos é a quantidade produzida multiplicado pelo preço. O custo é justamente o valor que você vai pagar por produzir uma quantidade X de peças. Então ele está dizendo que o custo de produção de uma certa quantidade de peças é 6x, C de x, né? Custo é igual a x ao quadrado menos 500x mais 100. E a receita, ou seja, quanto ele recebe, também é uma função do segundo grau, dos 2000x menos x ao quadrado. Aí ele quer saber qual é o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo. Então vamos lá. Ele não está pedindo lucro máximo, não é? Ele não está pedindo lucro máximo. Ele quer a quantidade de peças que eu devo produzir para atingir o máximo. Então, primeiro vamos encontrar qual é a função lucro, certo? Bom, o lucro será a função receita, certo? Ó, o lucro é a função receita menos, olha aqui o menos, a função custo. É importante colocar a função custo em parênteses. Esse menos, ó, receita menos custo. Se você não colocar o parênteses, você pode pensar que esse negativo é só do x ao quadrado. Mas o negativo é de toda a função. Certo? Então vai ficar 2000x menos x ao quadrado menos x ao quadrado mais 500x menos 100. Trocou o sinal de todos. Vamos agora somar ou subtrair os termos que são semelhantes. Então, menos x ao quadrado menos x ao quadrado dá menos 2x. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. O 2000 eu vou somar o 500. E o menos 100 não tem ninguém para somar ou subtrair. Repete. E aí vamos agora. Quem calcular? Y do vértice ou X do vértice? Bom, se ele pedisse o lucro máximo, seria o Y do vértice. Não é? Só que ele está pedindo a quantidade de peças produzidas. E a quantidade de peças produzidas é justamente o X. Então, o que nós vamos calcular é o X do vértice. Ok? Então, X do vértice menos B sobre 2A menos 2.500 dividido por 2 menos 2. O resultado é igual a 625. Então, temos que produzir, nesse caso, 625 peças para ter o lucro máximo. Bom, a última aplicação desse nosso vídeo é justamente uma outra questão do Enem de
2016. Um túnel deve ser lacrado com a tampa de concreto. Então nós temos um túnel e ele vai ser lacrado com a tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contorno de um arco de parábola. Então, nós temos justamente um túnel, que é uma parábola, e nós temos o que vai fechar o túnel, que é justamente nessas mesmas dimensões, certo? Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão, usando o eixo horizontal do nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola. Então, ele diz que a nossa equação de parábola, ele diz que a entrada do túnel é uma parábola que tem justamente esta equação, esta função. Ou seja, menos x ao quadrado negativo é justamente a entrada do túnel, uma parábola com cavidade para baixo. Ele diz o seguinte: sabendo que a área sobre uma parábola como esta é igual a 3 meios da área do retângulo, então suponhamos que nós fôssemos pegar a base dessa parábola, ou seja, de uma ponta a outra, ou seja, nós temos aqui o túnel, vamos pegar de uma ponta a outra, seria a base. E a altura da parábola, ou seja, o nosso ponto de máximo da parábola, seria justamente a nossa altura. E com isso nós formaríamos um retângulo. E ele está dizendo que a área dessa parábola corresponde a 3 meios, né? Corresponde a 3 meios da área do retângulo. Aí ele quer saber qual a área frontal da tampa em formato de parábola em metro quadrado. Então vamos lá, vamos aqui pensar um pouco, né? Então eu tenho y igual a 9 menos x ao quadrado. Eu primeiro vou encontrar as raízes para poder montar a minha função, porque o gráfico da minha função é justamente o desenho da entrada do meu túnel. Então, como aqui eu tenho uma função de segundo grau cuja equação é incompleta, faltando o b, basta passar uma variável para um lado, tirar a raiz, nós vamos ter justamente mais ou menos, né? Então, raiz de 9 é 3, então vamos ter menos 3 e mais 3. Então, o gráfico seria esse, ó. Nós temos as raízes, e aí eu vou justamente apontar aqui para vocês, ó, as raízes, menos 3, e a outra raiz que é igual a 3, e o ponto que o gráfico toca o eixo y, que é justamente o 9, certo? Esse aqui é o retângulo que ele fala. Ó. Ele fala que o retângulo é composto pelos pontos extremos da entrada do túnel e tem a mesma altura do túnel. Então nós temos um retângulo, pessoal, ó, se eu tenho aqui menos 3 e 3 como raízes, nós temos 6 metros. 6 metros a nossa base retangular. E a altura, ó, 9 metros, que é justamente o ponto máximo dessa parábola. Então, a área do meu retângulo é 6 vezes 9. E a área da minha parábola? 3 meios, como dito, 3 meios de 6 vezes 9. Então, eu vou ter 3 meios de 6 sobre 9, que é justamente a letra C. Bom, aqui, pessoal, na verdade, não é 3 meios, né? Aqui é justamente 2 terços, tá certo? Está digitado justamente errado. 2 terços, né? Porque é menor, né? Ó, tem justamente essa área aqui, ó, que não será utilizada. Então, 2 terços de 6 vezes 9, que é justamente a área do triângulo, base, ou do retângulo, base vezes altura. Então, nós temos 36 metros quadrados, letra C. Bom, pessoal, com isso nós revisamos aí um pouco da função segundo grau. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!